A parábola da viúva persistente. O objetivo da parábola que temos diante de nós é explicado pelo próprio Cristo. Para usar as palavras de um antigo teólogo, a chave está pendurada na porta. Ele contou uma parábola para este fim, que os homens devem orar sempre e não desistir. Essas palavras, recorda-se, estão intimamente ligadas à solene doutrina do segundo advento, com o qual o capítulo anterior concluiu. É a oração sem desmaio, durante os longos e cansativos intervalos entre o primeiro e o segundo advento, que Jesus exorta os seus discípulos a manterem. Nesse intervalo, nós mesmos estamos de pé. O assunto, portanto, é aquele que deve possuir um interesse especial aos nossos olhos. Esses versículos nos ensinam, em primeiro lugar, a grande importância da perseverança na oração. Nosso Senhor transmite esta lição contando a história de uma viúva sem amigos, que obteve justiça de um magistrado perverso, por pura importunação. Embora eu não tema a Deus, nem respeite aos homens, disse o juiz injusto, ainda assim, porque esta viúva me perturba, cuidarei para que ela obtenha justiça, para que, com sua vinda contínua, ela não me canse. Nosso próprio Senhor fornece a aplicação da parábola. E não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Ele continuará a odiá-los? Se a importunação obtém tanto de um homem ímpio, quanto mais obterá para os filhos de Deus do justo juiz, seu Pai no céu. O assunto oração deve ser sempre interessante para os cristãos. A oração é o próprio sopro vital do verdadeiro cristianismo. É aqui que a religião começa, aqui floresce, aqui ela decai. A oração é uma das primeiras evidências de conversão. Atos capítulo 9, versículo 11. A negligência na oração é o caminho certo para a queda. Mateus capítulo 26, versículo 40 e 41. Qualquer coisa que esclareça o assunto da oração é para a saúde da nossa alma. Que fique então gravado profundamente em nossas mentes que é muito mais fácil começar o hábito de orar do que mantê-lo. O medo da morte, algumas perfurações temporárias na consciência, alguns sentimentos excitados podem fazer um homem começar a orar, de certa forma, mas continuar orando requer fé. Podemos ficar cansados e ceder à sugestão de Satanás de que não adianta. E então chega o momento em que a parábola que temos diante de nós deve ser cuidadosamente lembrada. Devemos lembrar que o nosso Senhor nos disse expressamente para orar sempre e não desmaiar. Já sentimos uma inclinação secreta de apressar nossas orações ou encurtá-las, ou tornar-nos descuidados com nossas orações, ou omiti-las completamente? Tenhamos certeza, quando o fizermos, de que será uma tentação direta do diabo. Ele está tentando minar a própria cidadela de nossas almas e nos lançar no inferno. Resistamos à tentação e joguemo-la pelas costas. Decidamos a orar com firmeza, paciência e perseverança e nunca duvidemos de que isso nos faz bem. Por mais que a resposta demore a chegar, continuemos a orar. Qualquer que seja o sacrifício e a abnegação que isso possa nos custar, continuemos a orar. Orar sempre, orar sem cessar e continuar em oração. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Colossenses, capítulo 4, versículo 2. Vamos armar nossas mentes com esta parábola e, enquanto vivermos, para tudo o que reservarmos tempo, reservemos tempo para orar. Estes versículos nos ensinam, em segundo lugar, que Deus tem um povo eleito na terra, que está sob seu cuidado especial. O Senhor Jesus declara que Deus vingará os seus eleitos que a Ele clama dia e noite. Eu lhe digo, diz Ele, que Ele os vingará rapidamente.
A eleição é uma das verdades mais profundas das Escrituras. Está claramente e belamente declarado no artigo 17º da Igreja da Inglaterra. É o propósito eterno de Deus, pelo qual, antes que os fundamentos do mundo fossem lançados, Ele decretou por seu conselho secreto para nós libertar da maldição e da condenação aqueles que Ele escolheu dentre a humanidade em Cristo e para trazê-los por Cristo à salvação eterna. Este testemunho é verdadeiro, isto é, discurso sensato que não pode ser condenado. Tito capítulo 2, versículo 8. A eleição é uma verdade que deve suscitar louvor e ação de graças de todos os verdadeiros cristãos. Se Deus não os tivesse escolhido e chamado, eles nunca o teriam escolhido e invocado, a menos que eles os tivesse escolhido por seu próprio prazer, sem respeito por qualquer bondade deles. Nunca teria havido nada neles que os tornasse dignos de sua escolha. Os mundanos e os de mente carnal podem criticar a doutrina da eleição. O falso professor pode abusar disso e transformar a graça de Deus em lascívia. Judas 4. Mas o crente que conhece o seu próprio coração sempre abençoará a Deus pela eleição. Ele confessará que sem eleição não haveria salvação. Mas quais são as marcas da eleição? Por quais sinais um homem saberá se é um dos eleitos de Deus? Essas marcas estão claramente estabelecidas nas Escrituras. A eleição está inseparavelmente ligada à fé em Cristo e à conformidade com sua imagem. Romanos capítulo 8, versículo do 29 ao 30. Foi quando Paulo viu a fé, a esperança paciente, o amor atuante dos Tessalonicenses que ele conheceu sua eleição de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3 e 4. Acima de tudo, temos uma marca clara, descrita por nosso Senhor, na passagem que temos diante de nós. Os eleitos de Deus são um povo que clama a Ele noite e dia. Eles são essencialmente um povo que ora. Não há dúvida de que há muitas pessoas cuja oração são formais e hipócritas. Mas uma coisa é muito clara: o homem que não ora nunca deve ser chamado de eleitos de Deus. Que isso nunca seja esquecido. Estes versículos nos ensinam, por último, que a verdadeira fé será muito escassa no fim do mundo. O Senhor Jesus mostra isso, fazendo uma pergunta muito solene: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? A questão diante de nós é muito humilhante. Mostra a inutilidade de esperar que todo mundo se converta antes de Cristo voltar. Mostra a tolice de suportar que todas as pessoas são boas e que, embora divirjam em assuntos externos, todos têm o coração reto e todos vão para o céu. Tais noções não encontram aceitação no texto que temos diante de nós. Afinal, onde está a utilidade de ignorar os fatos sob nossos próprios olhos, os fatos do mundo, os fatos nas igrejas, os fatos nas congregações às quais pertencemos, os fatos às nossas próprias portas e lares? Onde a fé pode ser vista? Quanto ao nosso redor, realmente acreditamos no que a Bíblia contém? Quantos vivem como se acreditassem que Cristo morreu por eles e que há um julgamento, um céu e um inferno? Essas são perguntas muito dolorosas e sérias, mas elas exigem e merecem uma resposta. Nós mesmos temos fé? Se tivermos, vamos louvar a Deus por isso. É uma grande coisa acreditar em toda a Bíblia. É motivo de gratidão diária se sentirmos nossos pecados e realmente confiarmos em Jesus. Podemos ser pecadores fracos, frágeis, errantes e deficientes. Mas será que acreditamos? Essa é a grande questão. Se acreditamos, seremos salvos. Mas quem não crê não verá a vida e morrerá em seus pecados. João capítulo 3, versículo 36, capítulo 8, versículo 24. Amém.